Ah, Muito boa noite, estamos entrando no ar com mais um Estação Hamburgo, nessa terça-feira que o Grêmio disputa uma possibilidade de ir para a final da Copa Libertadores. Por isso o titular do programa não está aqui, né? Porque ele tem cadeira cativa lá na arena, e aí então ele me chama para ficar comandando o programa enquanto ele torce para o Grêmio. Nós estamos falando para Tecnolar, produtos, peças, acessórios e assistência técnica para uso e manutenção da sua casa ou empresa. Mais de 25 mil itens. O que você precisa está na Tecnolar. Conosco também Central de Alarmes. Manter em segurança. Quem se ama não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes. E Mercator Feiras e Eventos. Brown Móveis. Personalidade, estilo, conforto e requinte. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. E Lockfair, fechaduras digitais e biométricas, molas dobradiças e acessórios, é na Lockfair, são os nossos apoiadores. Eu tenho o prazer hoje de ter comigo no Estação Hamburgo as presenças do Ricardo Scott. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite. Obrigado por ter vindo. É um Canísio Eidelwein, que vai nos dar o prazer da presença aqui no primeiro bloco. Boa noite, Canísio. Muito boa noite à bancada. Eu sou apaixonado por vocês, por isso que eu estou aqui. Ah, tá bem. Dr. Mário Bocassius, muito boa noite. boa noite, Dejan. Boa noite, telespectadores. E para nossa segurança, o Dr. Ivan Carlos, lá na ponta esquerda. Boa noite, Ivan. Boa noite, boa noite. De volta aqui, né? Fazia tempo que não nos encontrávamos na bancada, né? Trocaram os nossos dias. Trocaram os nossos dias. Né? Eu passei para a segunda, enfim. Eu vou abrir o programa lendo uma declaração do nosso presidente eleito, e eu gostaria de saber a opinião dos meus colegas de mesa. Diz o nosso presidente eleito: liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas em todos os lugares deste país, liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e de ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. O Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Mudou o discurso da campanha? Canísio Eidelwein, começa por ti. Eu diria o seguinte, é que ele sempre falou isso, só que, claro, a grande mídia, o que me surpreende é que ele ganhou da esquerda no Brasil e ganhou da mídia, que a grande mídia estava sempre inventando alguma historinha ou outra, dizendo que ele como é que chama? Autoritário, racista, homofóbico. E imagina, é o medo, né? Tanto é que o medo levou a esfaqueá-lo, né? Então, ele não mudou o discurso. Para quem o conhece, mora num lugar não tão luxuoso, tem bastante mosquito, eu vi a raquete em cima da mesa, e não é por acaso, tem muito mosquito lá. Eu conheço pessoas que moram ali, eu conheço uma pessoa... Da Barra da Tijuca, né? E exatamente. Então não é assim, aquele homem totalmente fora do comum. Muitos gritaram mito, isso também não é bom. Ele não é um mito. Ele é um cidadão do Brasil que fez a revolução depois de 15, quase 20 anos de governo que a gente tinha aí. E está falando o que ele pensa, não é? E também moderou o discurso. E ele também é cobrado quanto a isso, depois da eleição. Então, eu acho que ele está certo. Não é nenhum marginal, não é nenhum autoritário, não é nenhum presidiário. Né? Então, muitos até votaram para que tivéssemos de volta um presidiário para ser
Muitos dizem que ele tem a língua presa, mas nós já tivemos um outro presidente com a língua presa, não é? Então tem vários defeitos que as pessoas encontram. Virtudes, quase 56% acharam virtudes nele. 55,13%. Exatamente. Tá bom. Doutor Mário. Olha, eu acho que nós estamos assistindo um Jair Messias Bolsonaro paz e amor. Ele mudou o discurso dele. Ele tinha e tem uma legião de admiradores, de seguidores, que tem ele como um mito. Ele é um mito hoje no Brasil. Nós temos que admitir. E isso é uma situação que veio, não de agora, mas de 4, 5 anos que ele vem trabalhando na mídia eletrônica. E ele mudou o eixo. Hoje, a grande campanha eleitoral não é mais na televisão, onde se paga milhões de reais, e sim na mídia comum da internet, onde o filho segurava o celular e fazia as declarações dele, os depoimentos dele. Eu vou ter que ser coerente comigo mesmo, de péssima qualidade, né? Mas é o que o povo gostou, é o que o povo elegeu e é o que o povo escolheu. Quer dizer, se foi uma tática dele, ele usou muito bem e soube usufruir disso. Eu continuo insistindo. Nós temos que avaliar o Jair Messias como um fenômeno que soube aproveitar o momento histórico brasileiro. E talvez mundial, porque a gente vem aí desde há 2 anos olhando um movimento de direita em todo mundo. E ele se enganjou nisso aí. E soube usar e tirar proveito disso. O que ele tem que fazer agora? Ele tem que aspirar condições e criar condições para governar. E ele é esperto, ele é inteligente, ele vai se rodear de pessoas que são competentes. Ele tem aquele cidadão ali que... Eu estava olhando hoje uma reportagem, ele tirou fotos com todos os últimos 5 presidentes da República e esteve junto com todos eles. Senador Magno Malta? O Magno, ele é um legítimo papagaio de pirata. Papagaio de pirata. E está lá agora agarrado um cara. E tem... Hoje fizeram uma reunião na casa dele. Mas ele era o vice dos sonhos do Bolsonaro, né? Mas ele era o vice dos sonhos do Bolsonaro. Como é que pode uma situação dessa, né? Quer dizer... Aqui no Rio Grande nós temos um deputado também, né? Que entra governo, sai governo, ele está sempre junto. Exatamente. Não vou dizer o nome porque ele é bastante conhecido aqui, não vamos inclusive. Todo mundo sabe quem é. Então, as coisas não mudaram tanto assim, né? Espero que ele consiga fazer um bom governo e que traga soluções viáveis e soluções compatíveis com a realidade brasileira e que possa, então, de uma certa maneira, endireitar o povo brasileiro, a situação brasileira. O povo não, a situação brasileira. E ele tem 44,87% de pessoas que não votaram nele. É uma legião de brasileiros votantes, eleitores, e hoje estão indignados, ainda estão indignados. Eu conheço pessoas que não são do PT, mas que não votaram nele, ele não, aquele movimento dele não, que choravam pelos cantos. Então, tem que respeitar também essa camada, essa fatia da população que tem que ser, digamos assim, cativada por ele. E ele vai ter que trabalhar muito mais por essas pessoas do que pela pessoa que apoiou ele. E ele, 55,13%. Ele conseguiu botar o número 13 no índice de votos que ele ganhou no Brasil inteiro. Então, ele também fez uma homenagem para o PT. Ricardo Scott. Bom, ou não mudou? Boa noite. Eu gostaria só de abrir rapidinho, mandando um beijo pro meu melhor amigo, tá? O guri que eu mais amo no mundo, meu filho, está fazendo 8 anos hoje. Né? Então, Vitinho, pai te ama, parabéns, feliz aniversário. Tá? Eu não acho que ele mudou o discurso. Tá? Não no sentido de liberdade. Ele deu uma apaziguada no discurso, eu acho que ele foi muito bem no primeiro discurso. A primeira live que ele faz logo depois declarado ali, meio no improviso. O segundo discurso ele vai muito bem, ele fala muito bem em liberdades, então ele tenta tirar um pouco essa pecha de totalitário, autoritário, fascista, então todo esse rótulo que colocaram nele. Eu acho que agora ele precisa pensar que a campanha acabou, ele já está eleito. Então, assim, ele precisa mudar algumas concepções, como a entrevista que ele deu ontem para o Jornal Nacional, onde ele fala em terminar, liquidar, acabar, enfim, ele usa algum termo desse sentido com o jornal A Folha de São Paulo.
Tá? Então, não é compatível no primeiro discurso ele falar em liberdade de imprensa, para no dia seguinte Apregoar o fechamento do ele veículo. apregoar que vai pelo menos agir. E ele diz no que depender de mim, assim, né? Então dizer que ele vai agir para pelo menos acabar um veículo de imprensa, se não for o maior, talvez um dos maiores do Brasil, que tem sim um viés, a gente sabe, né? Mas é legítimo, é do jogo, né? Então toda a imprensa, quanto mais livre numa democracia, melhor, e não é saudável. E não é auspicioso ele começar o governo dele no primeiro dia já fazendo isso. Mas eu acho que ainda está no calor ainda da campanha. Ele precisa entender que isso mudou. Quem está em volta dele também precisa entender que a campanha passou e de que agora eles precisam pensar em governar e governar para 100% da população brasileira e não só para quem vota nele. Para os 55% que o apoiaram e para os outros 44%. Né? Exatamente. É isso. Ivan, Carlos, presidente do PP De Novo Hamburgo. de Novo Hamburgo. Os progressistas. O que tu nos diz aí dessa declaração do presidente? Mudou ou não mudou? Olha, ele sempre teve a bandeira, Bolsonaro sempre teve a bandeira focada no que... Ele sempre foi coerente com aquilo que ele pregava. E isso não foi agora, esse ano, 2018. Ele já vem pregando isso, ele já vem focado há no mínimo 3, 4 anos. Ele nunca arredou o pé daquilo que ele falou. Ele sempre que instigavam ele, tentando desvincular ele daquilo que ele pregava, ele dizia não. É isso aí mesmo, é assim que eu sou. E muitas vezes ele usa um termo, Dejair, que se chama canelada. Muitas vezes o cara usa um termo, militar usa alguma coisa, deu uma canelada, deu uma errada, posso ter errado, posso ter exagerado, mas em alguns termos. Matar petezada, como ele usou, de fazer certas coisas, ele usou, exagerou em alguns termos, ele mesmo reconhece isso, mas ele sabe o caminho que o Brasil deve trilhar para chegar até um ponto aonde nós tenhamos que ter um equilíbrio moral, um equilíbrio de justiça, um equilíbrio de buscar colocar nos eixos a economia brasileira, a questão também da política brasileira, que está deturpada aqui no Brasil, foi deturpada porque com toda a roubalheira que existiu, com todas as questões que acabaram tirando o dinheiro de dentro do Brasil e levando para o exterior, para países ditatoriais, para países onde impera realmente a ditadura. O que é a ditadura, né? A ditadura é onde, anos após anos, sempre o mesmo comanda e diz como é as regras, e quem não cumprir aquelas regras ou é morto ou é preso. E não se discute. Tu não pode pensar diferente. Isso é ditador. Não é aquela administração militar que tivemos de 64 até 1988 no Brasil, aonde nós tivemos presidentes militares, aonde nós tivemos no Ministério das Forças Armadas, onde nós tivemos nas Forças Armadas ali, Ministério do Exército, Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica, tivemos militares, porém nos demais ministérios tivemos civis comandando, onde nós tivemos uma administração militar, onde nós não tivemos uma ditadura militar. Ivan, só para acrescentar, tu tá num belo discurso, mas eu me lembrei quando tu falou nisso daí, acho que não caiu a ficha ainda para a grande mídia também, eu critico muito isso, e também para os que votaram no 13. Quem é a grande mídia? A grande mídia, a Rede Globo, que Vocês não falam admitiu. grande mídia? Mídia, a Rede Globo. Ontem, inclusive, na Globo News, uma daquelas... A Record, então, não é a grande mídia, nem o SBT. A Record também pode ser. Depende. A TV Cultura eu estranhei, porque estava dando de relho, né, contra o Bolsonaro. Mas muitos são da grande mídia, e ontem eu vi uma repórter,
uma que discute política e deve ser entendida, falando que o Marcos Pontes é um astronauta. Será que ele vai construir um foguete? É isso que o Brasil precisa. Então, a desinformação É também. uma desinformação muito grande. Exatamente, que o cara Mas formado é em- desinformação Exatamente. ou é proposital? proposital. Eu senti. Eu Porque deu eu tenho a má fé ou a ignorância. Eu parto do princípio que é a ignorância. Tá? Porque eu não quero acreditar que seja má fé. Eu não quero acreditar que o próprio brasileiro está se autossabotando. Né? Porque isso para mim é uma autossabotagem. Mas Ivan, primeiro, Né? qual é o primeiro movimento? Qual é o primeiro movimento? Sobe a hashtag ele não é meu presidente. Tanto se falou que ele iria aviltar a democracia, tanto se falou, se denunciou isso durante 2 meses de campanha, até antes O disso. primeiro E o movimento primeiro é resistência. movimento Não sei é dizer se o resistência, chuveiro é elétrico, e ele ou é a não é gás, o meu- ou é a resistência, se é Lorenzetti, E se resistência é a Corona, quê? A decisão da maioria da população? Exatamente. Não, Mas e daí, hoje eu- se fosse o contrário, seria golpe. E já teve, Já tão já armando teve golpe, uma mas manifestação como de é? rua O em MST. São Paulo hoje. Diferente. Eu vi o Não, MST. teve manifestação em um monte de colégios. Eu vi um cidadão do movimentos MST agora, o Jungmann e a. Pensar diferente e a, é golpe. aquela ministra. Ninguém respeita a Weber, democracia. ela tem que ir atrás para ver quem faz esses vídeos que chega a cuspir na câmera do Mas eu celular. gostaria de concluir ofendendo, aqui, né? Pois não. né, eu gostaria só Desculpe, de concluir conclui, aqui lá. o meu raciocínio que eu estava Pois não. antes, e isso se encaixa com o que a gente está falando, certo. porque, na realidade, isso é ditadura. Isso que está acontecendo é ditadura. Não se respeitar uma democracia é ditadura. Ou seja, se você pensar diferente, quando eu falei que numa ditadura, como é vários países onde o Brasil levou dinheiro, construiu portos, aeroportos, inclusive que estão fechados e não funcionam, onde o Brasil colocou dinheiro na África do Sul, na África, não na África do Sul, na África, países da África, e que depois estava voltando para cá em formas de dinheiro, que foi confiscado lá pela Polícia Federal, muito bom trabalho da Polícia Federal e da Receita Federal, quando esse dinheiro, por um ditador africano, estava voltando para o Brasil, na semana das eleições do primeiro turno, estava voltando para o Brasil para uma sustentação, mas enfim, isso é outro assunto. O aeroporto não funciona. Então, nesses países, você não pode pensar diferente. Isso é ditadura. Você pensou diferente, você é contra. Você não serve para aquele Estado. O que estava se construindo no Brasil e o que querem construir no Brasil e a esquerda quer fazer no Brasil é: pensou diferente de mim, tu é meu inimigo e não serve. Então, a esquerda no Brasil, quando tiraram o Dilma, foi golpe. Subiu Temer por uma imposição constitucional, é golpe. Quem colocou Temer no lugar foi a próprio PT, que fizeram uma composição política, uma eleição justa, que elegeu Dilma e Temer dentro de uma Constituição, foram eleitos, ganharam as eleições, Dilma foi cassada, é golpe. Temer assumiu, é golpe. Mas quem o colocou lá? Aí agora Bolsonaro ganha, não vale. Bom, Agora vai haver resistência. o discurso do onde Haddad. é que está isso? Não, e aí- O discurso Isso do pra mim é uma Haddad ditadura. é nesse sentido. Voltando um pouquinho. O Haddad dá o discurso dele nesse tom, dizendo que o resultado, ele não falou exatamente com as palavras, mas ele deixou bem implícito que o resultado não era legítimo, uma vez que o candidato seria o Lula e o Lula estaria impedido por um golpe, por Lula ser um preso político, está Eduardo injustamente Cunha preso. Preso né? político, Ok. meu Ó, amigo. gente, Quem conhece direito não vai agora falar eu uma preciso bobagem concluir, para dessa. não fugir o raciocínio. Vai lá. Eduardo Cunha foi preso, ótimo, era um corrupto. Esse Cabral pode estar preso, corrupto. Lula foi preso, perseguição Não, política. Perseguição política. Isso que eu acho que é um troço Mas eu queria, Caniço, que tu me dissesse quem é que foi preso injustamente.
Nenhum. Nenhum. Todos eles foi Pois é, mas respeitado tem muita- a legalidade. 44%. do esquema. Eu acho que mas foi. Maluf tem que ir preso, mas Maluf foi preso. Pois é. Exatamente. E foi injusto. Foi justo, não. Tinha Mas que ser 44% dizem que não, que o Lula foi Pois é. preso Eu por preciso, perseguição eu política. preciso registrar a nossa audiência aqui, Alex Rosa, abraço aos membros da mesa, especialmente ao Ivan, Abraço, Evandro Alex. Scholles, vi pessoas do PT falando em comparação ao Hitler. Gente, estamos em 2018. Nadir Nascimento Granque, Abraço, Nadir. aplaudindo. Marcos Reinaldo Drecha, abraço à bancada. Nadir Nascimento Abraço. Granque de novo, um abraço para todos. Camila Erard, abraço Ivan, desenha um pouco da política para quem Beijão, ainda Camila. não entendeu. Camila Erard, minha prima, viu? Tua prima, Ó, né? eu. É, minha prima. Ó, beijão em Luciane dobro, então, Bischoff. Camila. É. Ivan, parabéns, grande abraço. O Ivan tá dando audiência aqui, hein? Ângelos Beijo, Pinheiro, Lu. abraço à bancada. Maristela Finger, boa noite a todos. Boa noite, Mari. Malvina Beijo. Batista, Fábio Celistre, Evandro Scholles. Gente, vocês imaginem se Um a abraço facada a fosse vocês. no Haddad. Ângelos Pinheiro, predisposição a rejeitar Se qualquer deram coisa um tiro no ônibus do Lula, que não se sabe de onde que venha veio, do já deu contrário. tudo aquilo. Globo News está terrível. Dólar a 4,24 para 3,70. Beijo, Fábio Fábio. Celistre, bem colocado, Ivan. Muito obrigado pela audiência. Um beijo também Doutor lá Mário, para... continue me ajudando aqui. Eu quero deixar um beijo para assessoria. Ana Paula Halber, também está aqui na Audiência audiência. é total hoje também, né? Tá bem. Tá muito bom. Um outro questionamento. 33 anos depois da eleição indireta de Tancredo Neves para a presidência, fato que marcou oficialmente o fim do regime militar iniciado em 64, as Forças Armadas voltam democraticamente ao centro do poder. Não é um protagonismo institucional, mas tanto o presidente quanto o vice são militares, bem como boa parte da equipe mais próxima deles que está sendo formada. Pergunta: o governo Bolsonaro será um teste delicado para as Forças Armadas? Mas sindicalista pode, militar não pode. Eu vou ler um trecho que o nosso... Sindicalista e revolucionário terrorista, né? Ladrão pode. Assaltante de banco, sequestrador na Presidiário década pode. de 70 e 60 E pode. verdade seja feita, nenhum deles está na caserna. Perdoa, São os dois né? reformados. Perdoa, né? né? São A todos. maior Dejaíra, quadrilha Perdoa já a minha foi no ignorância Brasil, né? política. Dejaíra, eu vou ler o que o nosso operador Christian mandou para nós aqui. Você votou no Haddad porque queria um país melhor. Parabéns pela sua consciência. Você votou no Bolsonaro porque queria um país melhor. É isso? Parabéns pela sua consciência. Você está torcendo para que dê tudo errado durante 4 anos, para você alimentar o seu ego e dizer, eu avisei? Então você não queria um país melhor. Você é apenas egoísta, quer que a sua vontade prevaleça. Isso aí. Exatamente. Parabéns, Cris. Muito Valeu, bom. E Cristiano. nós temos que torcer por um país melhor. Mas- nós temos mas que deixa eu torcer só por uma colocar evolução uma política, questão, uma é. evolução. Uma questão ainda econômica. relacionada com o assunto que a gente estava falando anteriormente. Quando do primeiro turno, o Centrão ficou bem caracterizado na liderança do Alckmin, e a esquerda não se organizou porque não veio Lula. A esquerda brasileira esquerda se perdeu. ficou observando e esperando. E o PT, muito mais ainda, até o último instante, porque achou que alguém dentro do judiciário, aliás, tentaram, aqui em Porto Alegre, um juiz federal tentou fazer isso, Um desembargador. o desembargador, desculpe, e não conseguiu. Isso foi escancarado. Então, e o Haddad entrou na vagância do cargo, porque ele ficou absolutamente impossível. Agora, o PT, já no primeiro turno, sabia que não ia ganhar a eleição. O que ele fez? Ele enganjou pessoas, alegando que era golpe, que era fascismo, que nós iríamos retroagir dentro da nossa política, especialmente social, porque é aquilo que a esquerda prega, mas ela não pode se intitular, e especialmente o PT, dono da democracia brasileira. Ou absolutamente na razão e dono exclusivo da democracia brasileira. Não pode. A democracia ela é muito maior que o PT, é muito maior que a esquerda. E ficou provado aí. As urnas é que decidem quem é que vai ser e quem é que vai governar o Brasil. Governou e decidiu. E hoje nós temos um novo presidente. Então, por que o povo então escolheu um presidente diferente do PT? Porque quis.
porque fez uma seleção daquilo que aconteceu nesses 20 e poucos anos aí que a esquerda ficou governando o Brasil. Mas assim... E que não teve um sucesso que deveria ter, ou vamos dizer assim, não realizou plenamente aquilo que tinha como idealismo, que quando o Lula entrou no poder, em 2002, ele veio cheio de entusiasmo, cheio de idealismo, e quando ele foi governar, ele viu que era impossível. A esquerda se corrompeu dentro do submundo político brasileiro e se tem notícia e se sabe, estão presos, que se formou a maior quadrilha dentro da política, dentro da política viva brasileira, que explorou a questão financeira para enriquecer pessoas do mesmo partido, para se enriquecer familiares. E através de suborno, através de várias outras situações que foram criadas pela esquerda. Então, o brasileiro era tido, não sabia votar. Eu acho que agora ele deu uma demonstração nas urnas de que ele realmente escolheu. Então, se hoje temos o Bolsonaro como presidente, ele vai ter que ter, e nós temos que entender, e vamos ter que aceitar, e vamos ter que trabalhar para que o Brasil melhore, infelizmente ou felizmente, né? Eu trabalhei na segurança quando o Lula teve em 2001 em Caxias do Sul. Trabalhei na segurança dele, fazer a segurança para ele na época lá em Caxias do Sul. E ele era candidato na época. Eu lembro a questão maior era todo mundo queria Lula. Todo mundo adorava Lula. Esse fenômeno Bolsonaro É o fenômeno daquela época. Era o fenômeno daquela época, em 2001. Uhum. E eles não souberam aproveitar a onda. Mas o clima era o mesmo, Ivan. Quem se puxar bem pela memória vai ver que a gente estava em inflação alta, o dólar desemprego alto, o dólar disparado, crise institucional pela maneira como o Fernando Henrique conseguiu aprovar a reeleição. Em 1 ano e meio, o Lula não soube aproveitar a onda. Porque, em 1 ano e meio, 2 anos, ele não soube. Ivan, Ele deixou decair. Se eu tivesse a oportunidade de falar com o Bolsonaro, eu diria, só não roubar. E o resto tudo se resolve. Trabalha. Canísio, nós vamos ter que fazer um intervalo. Exatamente, eu quero me despedir. Suas considerações finais. Quero me despedir da bancada. Teus convidados já estão chegando, já estão aqui no outro estúdio. É um prazer aqui sempre estar na bancada com vocês, é um prazer estar com os nossos telespectadores do mundo todo. E também dizer para vocês que às 22 horas nós teremos o programa Vale a Pena, com Bibiana Bolacel, uma cantora extraordinária. Eu vou fazer um live no meu Facebook já. E muito obrigado por vocês me ajudarem a entender um pouco mais de política. Eu sempre vivo aprendendo. E falar a verdade sempre é bom. Obrigado. Obrigado, Canísio. Nós vamos por um pequeno intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores e voltamos em seguida. Não saia daí. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL.
Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Elétrica. Estamos de volta, como diz o Fernando Rodenbusch, esse programa não para no intervalo aqui. Foi calorosa a discussão. Nós estamos no ar por conta de Tecnolar, Central de Alarmes, Mercator, Brown Móveis, Sebratel e Lockfair, nossos apoiadores culturais. Eu queria colocar para a discussão o enfraquecimento pelas urnas e devastado pela Lava Jato. O PT enfrentará agora o desafio da reciclagem, né? Mas eles já falam em resistência, né? Existe hoje espaço no Brasil para o surgimento de uma nova liderança de esquerda descolada dos escândalos de corrupção do próprio PT? Antes eu posso mandar um abraço para os nossos... Pode mandar abraço. Que já entraram aqui, Juliano Possamay, Arno Schepp, Flávio Boff, Juraci da Silva, Ângelo Pinheiro, dizendo aqui, a maior parte dos governantes americanos são ex-militares. Vivi Lopes, Alberto Marta Moisés, parabéns, um abraço. Elizabeth Cristina Gil, Carlos Garcia e Linel Bom. Um abraço para vocês. Faz favor. Por favor, não. Eu terminei outro bloco falando, só por favor. Essa relação do resultado das eleições com a existência ou não, ou a vida do PT na política brasileira, ela está intimamente ligada. Por quê? Uma questão que não pode se analisar fora do contexto é que um partido político vive de votos, vive de mandatos, vive de lideranças. Hoje a maior liderança do PT está presa. O Haddad não vai conseguir substituir, e não teve capacidade para isso, porque ele não conseguiu transferir aquilo que o Lula poderia ter engariado em termos de voto, especialmente no segundo turno. Ele não conseguiu, e ele tem um outro perfil. Ele não é um perfil lulista, especialmente lulista. Ele é um intelectual da nossa academia brasileira. Mas que defende tudo que há de mais abjeto no campo político. Né? A obra dele é tenebrosa. Ele teve que representar, ele fez uma representação. Quem percebe, a gente percebia isso. Ele não conseguiu ser autêntico, ele representou. Agora, o PT, se não fizer uma avaliação interna rigorosa daquilo que aconteceu, do resultado que houve, ele pode, inclusive, sucumbir, na minha opinião. Porque o PT tem um sério defeito como partido político, como instituição. Ele não aceita críticas. Ele tem um problema de autocrítica. Se vê muito bem isso quando chamaram o Tarso Genro para resolver aquele problema do mensalão. O Tarso Genro foi chamado às pressas a Brasília para resolver uma questão porque estava esfacelado o PT. E ele conseguiu, então, absorver novamente e manter, só que não aceitando e tentando filtrar críticas dentro especialmente da imprensa brasileira naquela época. E o PT tem que voltar para as bases. Ele tem que se autorreciclar, ele vai ter que buscar, dentro das bases, novas lideranças. O maior problema dos partidos políticos hoje é não trabalhar novas lideranças. Os partidos políticos, e especialmente aqueles que se perpetuam nos cargos, que não buscam fazer o rodízio, que não trazem novas lideranças para dentro dos partidos, acaba acontecendo o que aconteceu aí. Os grandes e tradicionais partidos brasileiros, todos eles foram os maiores derrotados das eleições. O problema é que hoje o PT está falando só para ele mesmo. Ricardo falava aqui no falando intervalo, só para ele. É verdade. Com relação aos projetos, né? E dizia que o PT, o projeto não é de governo, é um projeto de poder. Poder pelo poder. Único e exclusivamente. Tudo que o PT vai fazer, e isso aí não é assim,
é o PT porque é o PD. É o PT porque ele pertence à ideologia. A ideologia marxista, trotskista, ela coloca isso, né? Que é o poder pelo poder. Né? Tem o famoso livro, né? A Nossa Moral e a Deles. Então, assim, passa a se tornar aceitável práticas que nós entendemos como não corretas, mas como o objetivo, teoricamente, é para um bem maior da comunidade, se aceita, então, aquelas práticas. E o PT passa, então, a agir pensando só nisso. Não importa o que eu faça, eu assumindo o poder, então eu vou garantir a melhoria da sociedade. E aí, então, tudo se legitima, né? Então passa a se perdoar mensalão, petrolão e esse tipo de coisa. Essa eleição está deixando um vácuo muito grande de liderança na esquerda, porque a gente tem o Lula preso, e um detalhe, o Lula a chance dele sair da cadeia era o Haddad vencer, não venceu, então essa chance acabou. Pelo menos, assim, sair da cadeia, talvez por um decreto. Por uma prisão domiciliar, talvez isso aconteça. Mas ele o que ele esperava, um indulto ou alguma coisa assim, ou um juiz lá do STF dar um canetaço, tirar ele, não vai acontecer. Eu me discordo disso aí. Eu acho que para ir para um cumprimento de prisão domiciliar, por exemplo, ele tem que cumprir o que está na regra do jogo. Daqui a pouco eles acham um laudo lá e dão um HC humanitário para ele lá, manda para casa. Mas daí escancara, né? Aí vai escancarar. Mas assim, mas ele tem lá o Lewandowski e o Dias Toffoli lá para isso, né? Foram plantados lá para isso. O povo não aceita mais isso aí. Mas assim, o que é o detalhe? O Lula sai, o Lula se torna elegível novamente com 92 anos. Então o Lula hoje, cara, tá fora do baralho. Não tem. O Haddad sai menor dessa campanha do que entrou. O Haddad se prestou um papelão. Um papelão, assim, com uma pessoa que tem um mínimo de como dizia meu avô, disso aqui, ó, de vergonha na cara. Ele não ia visitar o primeiro turno todo o Lula na cadeia, terminado o primeiro turno, ele passa para o segundo, o primeiro ato de campanha de segundo turno dele é visitar o Lula na cadeia. E é simbólico, o Bolsonaro vai no BOPE. E o Haddad vai para o presídio. Né? E ele faz um discurso no golpe dizendo que a eleição está quase para a gente ganhar, que ele não ia resolver, ele não ia buscar 18 milhões de votos, né? Naquela época já. Então, assim, fica esse vácuo, né? O Ciro sai maior, precisa ver o Ciro, qual vai ser o Ciro precisa, se ele pretende em 2022, né, ser um player possível para ocupar esse buraco na esquerda, ele precisa participar mais, ele não tem cargo nenhum, não vai ter cargo nenhum. A posição dele, me parece, foi focado daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos, né? A Marina acabou, né? A Marina é uma persistente. Uma guerreira, Marina. Daqui a 4 anos nós vamos ver de novo. Daqui a 4 anos ela vai estar na eleição. Eu costumo dizer que a Marina. Eu costumo dizer que a Marina Silva é mais ou menos como o herpes, né? Sempre que baixa a imunidade, ela aparece. Né? Então, ela daqui a 4 anos a gente vai ver ela sai da toca de novo, né? Dizem que ela dá muita aula, que ela participa muito do meio acadêmico, mas então daqui a 4 anos ela aparece. Ela não faz política. Esse é um problema da Marina, né? E precisa fazer política durante 4 anos. O Bolsonaro ensinou isso, né? Para quem ainda não entendeu, ele fez política durante, no mínimo, 2 anos para cá. Então, desde as manifestações no impeachment, o Bolsonaro está lá fazendo política, se dizendo eu sou pré-candidato, andou o Brasil todo e ganhou e levou a eleição. Quero deixar um abraço para a Nossa Senhora Jambuja, mas especialmente para o Robson Scott. Tu conhece o Robson Scott? Meu mano querido. Esse velho de pijama, de pantufa, que não sai mais de casa, o cara não conhece mais. Deixa um abraço para ele. Tá faceiro, tá feliz. Ele era engajado. Então, assim, a gente tem que levar em consideração outro ponto importante, que a gente tem hoje a cláusula de barreira. Muitos partidos de esquerda não ultrapassaram o PCdoB1, por exemplo. Para onde é que vão esse pessoal? Para onde vão, tá? Existe uma esquerda se organizando que é alguma coisa assim, bem centro-esquerda, que é ali PV, PPS. De repente eles conseguem trazer o PSB junto. O PSB, a eleição de São Paulo cresceu bastante. De repente eles conseguem trazer o PSB para esse barco, tá? Para ser uma via, uma alternativa. Já está dentro. Eles têm um discurso mais pró-mercado, assim, assim, quase já liberal. Entendem que precisa um mercado mais livre, mais aberto. Não chega a ser um liberalismo, mas é mais pró-mercado, né? Então tem o Molon também, que tem essa cara dessa intelectualidade. Então, eu acho que dali alguma coisa pode sair. O PT tem corpo,
continua tendo corpo, hoje ainda é a maior bancada eleita, né? Agora com a cláusula de barreira, provavelmente o PSL vai ultrapassar, porque vai receber gente, vai né? agregar, sim. Mas então assim, ele vai ser líder da oposição, mas ele vai ser o que ele sempre foi, oposição. Ele vai voltar para isso aí. E hoje eu vi uma declaração do Onyx dizendo que vai convidar a Ana Amélia Lemos para ministra das Relações Exteriores. Será possível isso aí? Tu que é do partido dela? Olha, tudo é possível. Tu sabe que na política e na rede, Mas vai ser uma coisa bem na interessante. Rádio Bandeirantes, em 20 minutos, tudo pode acontecer, né? Então, ela já foi cotada para ministra da Agricultura, assim como pode ser cotada para ministra de qualquer coisa no governo dele. Ele sempre demonstrou para ela interesse, essa intenção. Pela admiração. postura, Antes dela se coligar, ele já, quando ela era senadora e estava trabalhando, ele já havia demonstrado esse interesse em levá-la com ele para ela desenvolver um trabalho em algum ministério, em alguma secretaria, algum órgão do governo federal, se caso eleito ele fosse. Já tinha esse convite anterior, então? Já tinha essa aproximação anterior. O presidente eleito, vamos falar de governabilidade. O presidente eleito. Mas nós vamos falar só da presidência, nós vamos falar Daqui a do pouco governo nós do vamos falar do Estado, Estado também. Só um pouquinho. Porque Só a nós última estamos, pergunta, então, sobre relação à nós questão temos a Bolsonaro. Eu gostaria de trabalhar essa questão. Ele falou que não vai governar com chavos e promessas aos partidos políticos. Vocês acham que é possível? Eu tô lendo o comentário aqui do Eu li também. meu irmão, da minha esposa lá. Eu acho que ele vai ter que compor. Ele vai ter que compor. Ele não vai conseguir desligar a capacidade, vamos dizer, a capacidade técnica para o ministro poder exercer aquela atividade lá, mas ele também vai ter que fazer uma composição política. Porque é o que vai dar respaldo para ele lá dentro lá da Câmara Federal e do Senado. Eu acho que ele não vai conseguir desvincular isso aí. E é importante que os nossos ministros tenham capacidade técnica e política para poder desenvolver um bom trabalho. Lá em Minas Gerais, eu fiquei meio surpreendido ontem. O Minovo, o governador que ganhou lá... O Zema. O Zema. Ele disse que vai fazer um banco de candidatos e vai escolher por capacidade. Inclusive, ele quer contratar uma empresa especializada. Um headhunter. Eu achei muito estranho isso aí, tá? Isso não existe. Isso aí vai vai ser uma furada isso. Não se faz política assim, me cheirou, sabe o quê? O banco de talentos que foi feito em Porto Alegre. Olha o que virou. 26 secretários da Prefeitura de Porto Alegre trocaram, se demitiram, foram embora. Isso aí não existe. Não dá para nós desvincularmos assim, tão abruptamente, profissionais ou ministros que vão exercer cargos importantes nos ministérios nossos brasileiros sem o viés político. Eu acho que nesse primeiro momento ele vai ser obrigado a fazer isso aí, porque ele precisa fazer composições, e as composições são dentro da Câmara Federal e do Senado. O Major Olimpo, ele foi eleito senador para São Paulo, né? Ficou em primeiro lugar, né, eleição 2. Ele, domingo à noite, no Canal Livre da Band, ele deu bem o tom de como vai ser essa composição. Não tem como, a gente vive num presidencialismo de coalizão. Tu precisa ter a Câmara. O que vai diferir do que era antes? Antes se negociava o que a gente no interior, a porteira fechada, né? Então assim, cara, tá aqui o partido tal vai ficar com o Ministério da Saúde. Eu, presidente, não apito nada ali dentro. Ele vai lá e indica todo mundo, ele tem o orçamento, primeira ele faz o que ele quer. cabeça rolar do ministro. Se der problema. É o ministro que rola e o partido põe outro. O partido que era do ministro vai lá e põe outro, né? E isso é hoje, assim, a gente tá vendo a IPDT isso como foi tentando se viu no colocar... Ministério do Trabalho, né? Agora há pouco tempo. Exatamente, o PDT tentando toda colocar... lambança Meu Deus do céu, né? Tentaram colocar, denunciaram, ela foi lá, fez aquela live cheia de machaeda em volta dela lá. Então, assim, o tom vai ser diferente. O que se tá imaginando, pelo menos o que ele colocou, que vai se desenhar o perfil. Eu quero, alguém com essas características aqui, e o partido vai indicar uma pessoa com aquelas características, mas ele vai trabalhar dentro do que
o Bolsonaro vai Vai determinar. determinar. Acho que não vai ter Né? assim, essa liberdade que tinha de. Exatamente. E não vai ser então aquela compra de apoio político em troca de cargos, em troca de exatamente. coisas. Outra questão importante aí precisa ser feito o que foi prometido e o que está se falando, que é o corte enorme de cargos comissionados que tem. São 23 mil cargos, né? O Onyx falou em cortar 20 mil, eu acho um exagero. Tá? Se ele cortar de 6 a 10 mil, já vai ser um ótimo recado para todo mundo, para todo mundo entender. Começa muito bem, dizendo, olha, a teta, se não vai acabar, pelo menos vai diminuir Porque muito. nós temos, E a redução dos ministérios também, né? Ele está anunciando 15. Né? Ele já, hoje é oficial, Agricultura e Meio Ambiente unificados, deve estar dando um griteiro, né? Porque teoricamente são antagonistas, né? Sim, e quantos cargos entra ali, né? Porque quanto mais ele enxugar, mais ele diminuir, ele deixa de aproveitar CCs. Sim. E nesse desaproveitamento aí, vai sobrar muita gente. Vai sobrar muita gente. Estão me informando que eu tenho só mais 5 minutos, porque o nosso próximo programa é um programa de uma audiência muito forte, que é o Vale a Pena, e tem convidados especiais hoje. Eu preciso acabar 10 minutos antes. Vamos falar um pouco da aldeia. Vamos acabar 10 minutos depois. Deixa Vamos falar um pouco da aldeia. Bastante lá naquele coraçãozinho. Hoje correu nas redes sociais a seguinte frase: Sartori 61,33%, Eduardo Leite 38,67% dos votos em Novo Hamburgo. O que isso significa? Muito bom, era aí que eu queria entrar. Então, Falando. com a palavra, Ivan. Eu acho que Novo Hamburgo, Sartori fez todo esse número de votos, mais de 61% de votos. Esse barulhinho é o programa que está entrando no ar lá antes do nosso. É o aquece. Agora são mais 5 minutos de multa. 5 minutos. Vai perder 5 minutos, cara. Tendo em vista que Perdeu. eu acho que a administração municipal de Novo Hamburgo, PSDB, tanto quanto o Eduardo Leite, PSDB, não ajudou a fazer mais votos que merecia Eduardo Leite. O gerenciamento, pela a falta de postura, de pulso, de administração com afinco, com que a administração municipal veio trabalhando nesses 2 anos em que está à frente do município de Novo Hamburgo. Então, esse foi o reflexo nas urnas de Novo Hamburgo e que se tem conversado muito aí fora, é esse o resultado. Olha, mesmo partido da prefeita eu não vou votar, porque não está fazendo. Hoje passei na frente da prefeitura e tinha uma manifestação lá. Tinha uma manifestação, não sei do que. De reintegração de posse. Mas estava lá, placas lá, cadê a prefeita, eu quero não sei o quê, eu quero isso, eu quero aquilo. Então está começando a acontecer coisas que não deveria acontecer. Espero que a prefeita esteja atenta a isso. Me solidarizo à prefeita municipal de Novo Hamburgo e tenho certeza que ela vai ter competência suficiente e está trabalhando para reverter essa situação. E que sirva de exemplo para ela esse reflexo nas urnas para governador do estado, em que Sartori fez mais de 61% e que Eduardo Leite poderia ter feito esse 61% e não Sartori aqui em Novo Hamburgo. E deixando aqui um abraço, então, a Meg Schmidt, não sei se alguém conhece aqui da bancada. Luiz Antônio Fontana, um abraço. Patrícia Beck tá assistindo aí. O Adão Luz, grande Adão, irmão do coração. Patrícia Beck, rapidinho. E a Agatha Christie, que também está assistindo. Eu vou terminar faltando 5 minutos para as 10. Tá? Que dá tempo. Não pressiona. Só pressão eu não sei trabalhar. Entrou aquela música. Falando né? em Patrícia Beck, só assim uma provocaçãozinha. Ela está indo para o PP? Não, ela não nem pode vir para o PP, senão ela perde o cargo de vereadora. Né? Só na janela. Não, eu estou falando na janela, na próxima não janela. Não sabemos se vai ter janela, né? Vai em março. Não, ninguém garante isso. Não, pode ser que. Ninguém garante isso. Pode ser que eles comecem a mexer numa reforma política aí, né? Tem toda uma situação. Aliás, parabéns a Patrícia hoje pela postura na Câmara de Vereadores na discussão com o secretário da Saúde, o Nácio Luciano. Ontem, não hoje. Parabéns, uma um abraço firme à Patrícia. lá da Patrícia em relação à questão
da Saúde Como Pública. sempre é outra que tem a postura, em ela Novo nunca Hamburgo. destoou daquilo que ela sempre pregou. Agora, ela vai sentir muita falta do ISUR, né, na Câmara de Vereadores. Né? Os dois fazem Sim. uma duplinha ali, né? Ela vai sentir muita falta. Eu queria só falar sobre essa Vai lá. questão do Porto Alegre e São Leopoldo e Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, as urnas deu um recado para a senhora prefeita. Ela que faça uma avaliação das urnas e que se organize. As urnas deram um recado direto para ela. E a nossa vereadora Patrícia Só um pouquinho, Pedro. O âncora do programa sou eu e eu vou terminar 5 para as 10. Tá? Desculpa o telespectador, a discussão técnica aqui. O programa vai terminar 5 para as 10. Tá? Segue lá. A nossa vereadora Patrícia, agora com a ausência do ISUR na Câmara, vai sentir muita falta dele lá, porque os dois são as nossas duas maiores lideranças dentro da Câmara de Vereadores e que representam bastante bem o povo de Novo Hamburgo. Então, já que estão nos apressando aqui, tem um ponto final, amigo. Bom, meu ponto final, eu quero terminar como eu comecei, mandando um grande beijo pro meu melhor amigo, pro meu filho que está de aniversário. Ele perdeu o início do programa, então, filhão, pai te ama, parabéns, feliz aniversário. Parabéns. Muita saúde, muito sucesso, tá? Te amo, lindão, parabéns. Ivan, ponto final lá em 1 segundo. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Doutor Mário. Um abraço e até a próxima oportunidade. Ok, muito obrigado a todos pela audiência. Nós estivemos no ar com Estação Hamburgo, no oferecimento de Tecnolar, Central de Alarmes, Mercator, Brown Móveis, Sebratel e Lockfair. Continue agora com a programação da Vale TV, que vem aí, vale a pena, com o Canísio Eidelwein. Ficamos por aqui, muito obrigado, boa noite. Pronto.